Porque você percebe que na Bíblia Jesus não obriga ninguém. É verdade. É muito uma questão de escolha da pessoa mesmo. Porque Jesus pode. Escolhas é uma coisa que define a sua vida. Então, dependendo da sua escolha, você ou vai ser um servo de Deus, ou vai ser um servo do inimigo de Deus. Então, essa mensagem é pra nós. Será que eu e você, nós estamos transformando o nosso toque, sabe? Nós estamos ajudando as outras pessoas a serem curadas? Oi, gente! Oi, Sejam gente. bem-vindos a mais um ManaCast. Estamos muito felizes por ter a sua Demais. presença aqui conosco. Meu nome é Estamos- Duda. E o meu é Melissa e nós estamos começando mais um episódio. Amo gravar o ManaCast, amo ainda mais estar com você, Duda. A nossa dupla dinâmica, né, Amo. gente? Essa dupla dinâmica. Tava faltando aqui. Tava mesmo. E eu queria dar um aviso super especial pra você. Agora, no mês de junho, nós vamos estar abrindo a assinatura da lição da Escola Sabatina. Essa lição aqui, que é o nosso guia de toda a temporada. Então, se você aí quer estudar junto conosco, quer aprender mais da palavra de Deus, você tem que adquirir a sua assinatura, que, assim, é uma das melhores coisas que você vai fazer pra sua vida, tá Isso bom? aí. E nós temos um convidado super Extremamente especial, tá? Já O pai esteve com a dele gente é em uma das mesmo. temporadas. O pai dele esteve com uma vibe pai e filho. Eu tô achando daqui a que o pouco pai eu vou dele já estar gravou com a confundindo os nomes gente. aqui. Eu também acho. Com vocês, Vitor! Vitor! Palmas pra Vitor! Seja muito bem-vindo. Gente, Vitor Obrigado. é filho do pastor Davi, né? Sim. Eu acho que ele tem cara de Davi. Coloquei aqui embaixo, o que é que vocês acham? Eu também acho. Davi, ó. Vitor, seja bem-vindo. Agora, Estamos muito felizes por ter você aqui conosco nesse Eu também tô muito ManaCast. feliz de estar aqui. e agora a gente vai pro nosso quadro. O nosso quadro muito especial. Como é o nome do quadro? Conta pra mim. Conta pra mim, Vitor. Vai ter um nome, uma palavra aqui. E aí você vai tirar essa palavra. E você vai ter que falar uma experiência, uma música, alguma coisa que você achou interessante sobre essa palavra, entendeu? Que Ok. tocar no seu coração e você fala. O que Deus te usar nesse momento, irmão, você vai usar. Vai falar, calma aí. Deixa eu sortear, né? Vai, Vitor, pega. Ué, você disse que ia sortear? Eu já... Ah, entendi. Ah, fim, eu ia balançar. Falei errado, galera. Vai, Vitor. Escolhas. Nossa. Boa essa, hein? Gostei. Escolhas. Escolhas. Fala aí, Vitor. Escolhas é uma coisa que define a sua vida. Então, dependendo da sua escolha, você ou vai ser um servo de Deus, ou vai ser um servo do inimigo de Deus. Então, eu acho que escolha é um negócio que está presente em todos os momentos do nosso dia. E que a gente tem que estar o tempo todo se preocupando. Porque é coisas que às vezes a gente já faz meio no automático. E se a gente parar, assim, é muito legal. Depois que você acabou o seu dia, você para e pensa: o que eu poderia ter feito melhor? Que escolha que eu tomei errado? Então, escolha um momento que você pode decidir. E você não depende de outra pessoa para mudar o seu futuro. Você, de acordo com as suas escolhas, você vai ser quem você é. Então, eu acho que escolha é um negócio que a gente tem que tomar cuidado. Mas que a Total. gente tem que agradecer as escolhas que a gente pode tomar. Forte. Total. Eu senti, você sentiu, Fortíssimo, Duda. sentiu. E a nossa lição, ela fala sobre escolhas. O tema é querer e, E poder. poder. Gente, que interessante. Ó, minha mãe, ela diz uma frase assim: nem tudo que você quer, você pode. Principalmente quando eu peço alguma coisa e aí ela não quer Bem me frase dar. de mãe. Aí ela vira: Melissa, nem tudo que você quer é o que você pode. Mãe, se você estiver vendo esse podcast, eu te amo, tá? Mas a nossa lição, ela fala sobre querer e poder e conta a história de um leproso. É isso mesmo, Vitor? Quer comentar com a gente? Sim. Eu acho que o título de Querer e Poder é quando ele confia e você quer. E aí ele pode ser curado, porque eu sei que você pode. Você quer. Total. Então, às vezes a gente tá na rotina e tal, a gente nem pensa que... quando a gente estuda mais fundo esse assunto, a gente percebe que é muita fé na frase. Total. Porque ele não falou: Senhor, se você puder, se você estiver disposto, se você...
eu sei que você pode. Você quer? É verdade. Porque ele já estava acostumado, por ser leproso, a ser rejeitado por todo mundo. Imagina, você não consegue nem chegar perto. E é muito legal estar perto de pessoas que são muito legais. Uhum. Então, eu imagino que ele perdeu família. Ele perdeu talvez até um casamento ou uma namorada ou alguma coisa que ele tinha. Ele pode ter perdido filhos. Na Bíblia não especifica. Não especifica detalhes da vida anterior dele antes da lepra. Mas o que a Bíblia fala é que ele foi curado e que Jesus pôde curar ele e quis curar ele. E Jesus, muitas vezes, ele faz até essa pergunta pra gente, né? Você quer? Você quer que eu esteja com você? Porque você percebe que na Bíblia Jesus não obriga ninguém. É verdade. É muito uma questão de escolha da pessoa mesmo. Porque Jesus pode. Jesus poderia até obrigar. Mas Jesus não faz isso. Porque ele nos deu livre-arbítrio de escolher. Então, às vezes, Jesus, pra gente ouvir a voz de Deus, a gente fala, nossa, mas Deus não fala comigo. O que é que eu tenho buscado fazer pra até demonstrar que eu quero que Deus fale comigo? É verdade. Então, tem muita essa questão de querer, né? Até do que o próprio título da lição fala. Pra quem ainda não pegou um pouco, gente, nós estamos falando do leproso. O primeiro leproso que Jesus curou foi essa história. E, basicamente, esse leproso, ele escuta sobre Jesus, os milagres que ele fizera, e ele vai ao encontro de Jesus e pede para ser curado. E Jesus, ele vira e fala, você quer ser curado? E essa pergunta, você quer ser curado? É algo que a gente pode pensar assim, pô, ele, como o Vitor falou, ele tava longe dos seus amigos, da sua família, então era óbvio que ele queria ser curado, mas será mesmo? Será que ele estava disposto a abandonar aquela vida que ele já tinha adquirido, aqueles costumes, aquelas ideias? Então, a gente tem que colocar isso na nossa vida também. Muitas vezes a gente quer algo, mas a gente não está disposto a fazer o que é preciso para ter esse algo, sabe? Às vezes a gente vira e fala assim, um exemplo, eu quero ter o shape dos sonhos, quero ter um músculo, um bíceps, um tríceps, mas você está disposto a ir pra academia? Você tá a se comer posicionando também, né? Ai, Tem a muita minha cama questão. tá tão gostosa. Aí uma vez só. Será que a gente vai ter essa disciplina? Então, assim, realmente querer é poder e depende da nossa escolha. Pra ver se a gente realmente vai querer aquilo, vai poder ter aquilo ou não, na maioria das vezes. Tem muita questão do posicionamento também, né? Porque às vezes a gente fica só na palavra, mas eu quero. E o que é que eu tenho feito até pra adquirir? Quando eu vejo Jesus perguntando isso, eu vejo muito Jesus esperando o posicionamento da pessoa de dizer, eu quero ser curado, eu quero, porque às vezes a gente fica muito nas entrelinhas, sabe? A gente não é aberto verdadeiramente com Deus. E Deus espera que a gente seja aberto. Até na oração, a gente ora pra Deus, a gente ora pra falar com Ele. É um posicionamento que a gente tem. E, bichinho, pensa comigo, nós somos adolescentes, né? Então, tipo assim, eu vejo muita falta de posicionamento até em alguns adolescentes cristãos que querem se posicionar, que querem, mas, abre aspas, não conseguem se posicionar porque falta essa falta de fé, essa falta de coragem. É verdade. Uma dica que você pode dar pra gente aqui? Eu acho que muitas vezes a pessoa não tá disposta a se posicionar porque ela não tá preparada a defender o que ela crê. Então, eu acho que estudar a Bíblia é a melhor dica que eu posso dar para qualquer pessoa. Porque Jesus era Deus e ele estudou a Bíblia. Então, você que é um ser humano pecador que deveria estar morto, estar no pó, você tem a obrigação de estudar a Bíblia. Tem esse dever, né? Então, Estudar a Bíblia. eu acho que estudar a Bíblia é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer aqui na Terra. Eu acho interessante nessa história também que a nossa lição fala que Jesus, ele teve compaixão daquele leproso. E assim, às vezes a gente coloca na nossa cabeça de que Jesus, ele era Deus, e que ele realmente era Deus. Mas a gente tem essa ideia de tipo, Jesus tá em outro patamar. Um Deus Jesus muito não- distante é da muito gente. distante, sim, essa é a palavra. E
a gente consegue ver nas histórias que Jesus, ele se importava com as pessoas. A gente vê na história de Lázaro que Jesus, ele chora pela morte de Lázaro. E aqui ele demonstra compaixão. Eu achei interessante que a palavra compaixão no grego, eu não sei se eu vou falar certo aqui, tá? Porque não falo grego. Mas diz assim, splanknizomai, alguma coisa assim. Que significa sentir algo tão profundo que seu intestino se contorce e grita. Ou seja, compaixão não é só você ver alguém que tá sofrendo e falar assim, ai, que Deus te abençoe, viu? Ó, Vitor, você tá passando por uma dificuldade, Ó, Deus vai te Ou ajudar. até sentir pena da pessoa. Não é só sentir pena, gente, é ação. Não tem como você dizer que você é cristão se você só fala, você não age. Não existe Exatamente. fé sem ação. Jesus não virou e falou assim, leproso, você quer ser curado? Então tá bom, é isso, tchau. Não, Jesus falou, você quer ser curado? E deu a cura pra ele, entendeu? Então não existe fé sem ação, não existe compaixão sem ação. Mas nesse assunto de fé sem ação, o leproso poderia... eu quero ser curado. Seria tão legal se Jesus viesse até mim e me curasse, né? Eu nem posso chegar perto dele. Não, ele foi. Eu tenho fé que ele consegue. Então eu vou andar. E eu imagino que... acho que é Lucas. Lucas era médico, né? Uhum. Então Lucas dá bastante detalhes. E ele fala que ele já estava há tanto tempo como leproso que ele já estava até meio desfigurado. Tipo, a ponta do nariz, que é só cartilagem, provavelmente já tinha desaparecido uma parte. E ele estava muito ruim. Então, eu imagino que até todas as atividades que ele tinha que fazer deveriam ser difíceis. Uhum. Então, ele caminhar até Jesus deveria ser um negócio muito difícil. Mas ele não se acomodou, né? Ele não se acomodou. Ele teve a fé, mas ele também teve a ação. Então ele pensou, eu vou até Jesus. Tá. E eu sei que ele pode me curar. Depende dele. Não pode verdade. depender de mim. E às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente se acomoda em estar no lugar que a gente tá. Porque minha vida tá boa. Porque isso, porque aquilo. A gente se acomoda em estar na nossa zona de conforto e não vai até Jesus, não vai buscar Jesus. A gente espera que Jesus venha aqui e faça um sinal milagroso pra gente ir até ele. Jesus, fala comigo. A gente fica lá esperando Jesus falar comigo. A gente não vai até ele. A gente Poxa, não tem... Jesus falou com um pastor e Jesus não fala comigo. Exatamente. Aí nunca lê a Bíblia. Tem muita gente que fica no banco da igreja e fica, nossa, Jesus fala assim com o pastor tem tanto poder em falar da palavra. E por que eu não tenho? Porque talvez você não vá até Jesus, talvez você não se posicione para ir até ele. Jesus, quantas vezes Jesus vai até a gente, quantas vezes Jesus nos chama, toca no nosso coração e às vezes a gente nem escuta, porque a gente tá tão cheio de nós mesmos que a gente não consegue ir até ele. Então eu acho que principalmente nós adolescentes, né, a gente tem que tomar posição, porque a gente vive em guerra espiritual. Às vezes a gente trata certas coisas como brincadeira, mas não é. Então... se hoje até você tá distante de Deus, nossa, Jesus está te chamando. Vai até ele, faz uma oração agora, abre sua Bíblia, busca ele, fala com ele, porque Jesus te ama e Jesus quer estar perto de você. É verdade. Uma coisa que eu acho interessante é que em Marcos, se eu não me engano, Marcos 41, 1:41, diz que Jesus, ele toca no homem leproso. E essa ação de tocar, gente, ela é tão importante porque, assim... Como o Vitor falou, Lucas ele era médico e ele dá detalhes mais ou menos de como o leproso estava. Então, há quanto tempo o leproso não tinha sido tocado, sabe? Há quanto tempo o leproso não tinha se sentido amado? Se ele já estava tão mal, né? Significa que ele já estava muito tempo. E aí, Jesus, ele vai, toca e cura. O toque de Jesus o transformou. E ele, além de se sentir curado por dentro, ele se sentiu por fora também, que ele foi realmente curado. E o seu coração se enche de alegria. Então, essa mensagem é pra nós. Será que eu e você, nós estamos transformando o nosso toque, sabe? Nós estamos ajudando as outras pessoas a serem curadas? Nós estamos mostrando o Deus que nós servimos, que ele nos curou e nós estamos curando outras pessoas? Porque não adianta a gente só absorver, a gente tem que colocar em prática também. Não existe... Entramos no mesmo ponto. Não existe fé sem ação. Então, não dá pra eu dizer, eu sirvo a Deus se eu não agir com o próximo, se eu não estiver com o próximo. Existe uma frase, eu não vou lembrar de quem é, mas assim,
Tentei procurar a Deus e não encontrei. Tentei procurar a mim e não encontrei. Procurei ao próximo e encontrei os três. Então, assim, nós precisamos buscar ajudar o próximo, porque assim nós ficaremos mais perto de Deus e mais perto. E nós vamos entender o nosso propósito na Terra. É basicamente isso. Um Total. novo mandamento lhes dou. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao E no próximo, próximo como a ti mesmo. É verdade. E, nossa, isso de amar o próximo como a si mesmo e até do toque que o Mel falou, eu acho que serve pra gente. Porque, por exemplo, eu falo pra Mel, eu amo você, amiga, mas eu não demonstro isso com as minhas ações. Eu não mando uma mensagem perguntando como ela tá. Eu passo meses sem ver Mel e, por exemplo, não mando uma mensagem todo esse tempo. Não demonstro estar presente, não demonstro preocupação por ela. E às vezes a gente faz isso com Jesus e às vezes a gente também faz isso com as pessoas. Então, eu acho que por nós sermos cristãos, servos de Deus, a gente ser imagem e semelhança de Deus aqui na Terra, a gente tem que ter esse olhar pelas pessoas, esse olhar de amor e de compaixão pelas pessoas. De ver, nossa, será que o que essa pessoa tá precisando é de um abraço? Ou é de uma conversa? Ou eu sentar pra ter uma conversa com essa pessoa? Você já teve alguma experiência, assim, pessoal, que você, nossa, viu a mão de Deus agindo? Na minha vida, as histórias são mais, assim, engraçadas e coisas não tão poderosas, digamos assim, como as outras histórias de, tipo, pessoas que estavam fazendo missão e tal. Mas, em todos os momentos, eu acho que foi necessária a mão de Deus. Total. E tem uma história que muita gente ri e tal, mas eu acho que me tocou bastante. Eu era pequeno e eu tinha mudado pra cá, pra Bahia. E eu tinha uma cachorrinha pequena. Não pequena, mas ela latia demais com todo mundo. Ela era muito ousada, sabe? Sabe aquela cachorrinha assim que morde, não morde, mas late pra caramba? Uhum. Então, e aí a gente tava com a casa toda desorganizada, chegou aqui com a cachorra no carro e tal. E aí tinha que dormir, porque já ia dar noite, só que a casa não tinha nem desempacotado a cama. Só que tinha um hotel pra gente dormir, só que a pipoca, onde é que ela ia ficar? Porque não pode ir no hotel. Então, a gente pensou, nossa, essa cachorra sem a gente aqui vai incomodar todo mundo e tal. E aí minha mãe juntou eu, meu irmão. A pipoca ficou no centro da rodinha, que ela gostava de orar também. Aí juntou lá e falou, Senhor, se você fechou a boca dos leões, fecha a boca da pipoca pra ela não latir e não atrapalhar ninguém de dormir. E nos deu uma boa noite. Pronto. A gente saiu, foi pro hotel. Depois de um tempo, perguntamos pros vizinhos e amigos e tal. E ninguém escutou nenhum latido da pipoca. Só que isso era um negócio, tipo assim, muito difícil. Porque a gente já tinha deixado de dormir sem a pipoca em outros momentos. E era sempre que ela ficava latindo, chamando mãe. E o tempo todo atrapalhando o sono das outras pessoas. Então, eu acho que foi um momento assim que uau, aconteceu na minha vida. Deus, ele cuidou dos A detalhes, gente né? via a história de Daniel e pensava, não, Daniel, né? Daniel deixou de fazer tantas coisas para seguir a Deus. Eu não consigo... Às vezes eu durmo enquanto estou estudando a Bíblia. Então, eu sempre vi Daniel, assim, como uma figura muito longe, muito perfeita, assim, sabe? Porque ele foi um baita de um cara e ele fez muitas coisas que é muito difícil da gente fazer. Então, quando pequeno, ainda era mais. Hoje eu consigo ver que, com a ajuda de Deus, eu posso ser como Daniel. Ou talvez até melhor que Daniel. Mas não depende... Eu não vou ser melhor porque eu sou melhor que Daniel. Eu vou ser melhor se eu for melhor, se Deus precisar de mim mais do que ele precisou de Daniel. O que é muito difícil, mas... eu acho que Deus, se ele conseguiu fechar a boca da pipoca, ele pode abrir minha boca pra falar bênção ou fechar minha boca quando eu tô querendo falar uma coisa que eu não deveria falar. É verdade.
Pode falar. E vocês se posicionaram em oração também, né? Porque muitas pessoas podem ver até como um detalhe pequeno. Mas, tipo, vocês podiam ter buscado várias saídas. Mas a que foi mais simples, mas também mais eficaz. E que para alguns poderia ser mais distante, porque talvez eu não pensasse nisso. Mas Deus tocou o coração de vocês naquele momento. E pra gente ver, né, como uma simples oração resulta em tanta coisa. E é exatamente esse o poder da oração, né? O poder em confiar em Cristo, o poder em colocar a sua vida realmente nas mãos de Cristo. Porque a gente vê ele agindo nos mínimos detalhes. A gente às vezes espera que Deus haja em coisas grandes, e com certeza ele age, mas ele também age nos pequenos detalhes. E a gente tem que estar muito atento para ver, agradecer e perceber a grandiosidade de Deus em pequenas coisas. É verdade, gente. Nosso podcast, o Manacast, infelizmente está chegando ao fim. Vai ser muito bom, Vitor, conversar com você. Eu vou pedir para você fazer uma oração para a gente poder encerrar. E é isso. Pode orar? Vamos orar. Querido Deus, por favor, nos ajude para que a gente possa acreditar antes de pensar, não, Deus é muito, muito grande, Ele cuida do universo inteiro. Por que ele ia se importar comigo? Jesus já se importou com lírios do campo e Ele se importa conosco também. Então, Senhor, por favor, nos ajude para que a gente possa desejar o seu toque. E Amém. que a gente possa entender que você pode e você quer. Amém. A gente tem que sair do nosso lugar. A gente tem que sair da zona de conforto para poder buscar mais a Ti. E não só em momentos de necessidade, mas no dia a dia. Nos ajude a criar uma rotina de Te adorar e de conhecer mais a Ti diariamente. Em nome de Jesus, amém. 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 Vitor, foi Foi um muito prazer. bom gravar com você. Bom demais. Sinta-se à vontade em participar do Monacast mais vezes. E Você é muito bem-vindo aqui. É verdade. E você também, foi muito bom ter a sua companhia nesse Monacast. Não se esqueça de acompanhar os outros Monacasts que virão. E se você ainda não assistiu os Monacasts que já foram postados, Assiste. esse é o momento que você tem pra assistir, Vale a porque pena. essa temporada tá muito boa. E é isso. É isso. Acompanhe nossas redes sociais. Compartilha o LB também. Team em todas as redes sociais. Compartilha pros seus amigos, parentes, familiares. E foi muito bom ter você conosco nessa gravação. Um beijo, gente. Um beijo e tchau!